Bem, para a conferência de encerramento, convidamos o professor Luiz Miguel Wisnik, que vai nos dizer, que nos trará da própria voz a experiência artística da trilha musical que realizou a partir das cantigas de Martim Códax para o espetáculo do grupo Corpo Sem Mim, que uniu música, poesia e dança. As confluências entre essas experiências artísticas enriquecem as nossas letras e fornecem aos nossos alunos outros olhares para a pesquisa acadêmica. Muito obrigada, professor. Passa a palavra. Obrigado. Então, volto a agradecer muitíssimo. Me sinto honrado e feliz de estar aqui num encontro tão marcado por uma especialidade profunda, né, no tempo literário, e eu então sou convidado a compartilhar uma experiência artística que tem a ver com os temas aqui tratados, né, sem que, portanto, a minha fala aqui seja propriamente acadêmica, né, no sentido da especialidade literária, mas, em vez disso, do fato que eu quero relatar a vocês uma circunstância em que me vi convidado a dialogar musicalmente com as cantigas de Martim Códax e a relação delas, estabelecer uma ponte, uma relação delas com a canção brasileira, o que criou uma situação, sem dúvida, digamos, inusual, atraente, desafiadora, cujos resultados, em parte, na medida do possível, eu vou apresentar aqui. Né? Porque música é uma arte do tempo, ela toma tempo, e nós não temos o tempo para ouvir e ver isto, a não ser em alguns momentos de amostras significativas. Então, quero dizer que tudo começou aqui para mim com o contato com um músico galego que se chama Carlos Nunes. É um grande instrumentista e que pratica a tradição e a música antiga e que se sente, e é uma espécie de, vamos dizer, continuador, muito envolvido da tradição da música galega e, entre elas, né, a joia da coroa, as cantigas de Martim Códax. Por quê? Porque de todo o repertório das cantigas de amigo, não é, tão significativas e tão expressivas, né, há raríssimas notações musicais e das 7 cantigas de Martim Códax, há 6 delas, das quais nós temos um registro partitural, o que permite, portanto, que se possa aventar a possibilidade de fazer ouvir essas cantigas, e, de fato, há muitas e muitas e muitas gravações, não é? Pela própria, vamos dizer, ocasião rara que elas oferecem. Então, e não só em Portugal ou na Espanha, mas de muitos lugares da Europa, os interessados em música antiga fazem versões dessas cantigas. O convite do Carlos Nunes, que tem um interesse pela música brasileira, inclusive tinha gravado um CD chamado Alborada do Brasil, né? Ele já tinha feito uma experiência de contato com a música brasileira, estabelecendo essa ponte, né, galego-brasileira. E queria aprofundar essa relação, achando justamente que o Brasil é o país da canção, né? É uma cultura em que a palavra cantada tem um peso enorme, uma leveza enorme, as duas coisas, né, são aquelas que Nietzsche pedia ou reconhecia na Gaia Ciência, né, uma espécie de leveza profunda, né, uma profundidade leve. Isso ecoa as últimas palavras
né, que ouvimos aqui. E, então, justamente ele propunha que fizéssemos um exercício de aproximação e que fosse um convite para músicos, cantoras, cantores brasileiros e instrumentistas para resultar, né, em alguma coisa daí. Então, na ocasião, ele apresentou esboços do que ele tinha como o que se pratica em relação a essas cantigas e fizemos exercícios de como cantá-las, não é? De uma maneira que fosse diferente, porque ele considera que as versões existentes, geralmente, elas são muito marcadas por uma reinterpretação sempre da música erudita europeia, tal como ela vê a música medieval, segundo padrões que estão muito fixados. Então, há muitos estereótipos de música medieval que são simplesmente aplicados a essas canções. Então, ele queria, justamente, tirando-as dessa órbita, fazer com que a gente pudesse beber nelas alguma coisa, às vezes com lampejos de uma coisa mais autêntica, né? Sendo justamente que viesse desse afastamento, dessa distância, mas que tivesse como fundo esse compartilhamento da experiência da palavra cantada, ou seja, da poesia como música, né? Coisa que no Brasil nós efetivamente temos, né? Então, muitas vezes nós temos as gravações que, às vezes, feitas com resoluções instrumentais e vocais belíssimas, elas, de todo modo, são marcadas por um canto que parece vir do barroco europeu e de uma coisa melismática, que eu vou explicar em seguida, muito acentuada, né? O que faz com que a palavra e o canto se torne uma espécie de instrumento vocal muito ornamentado de palavras que a gente mal entende, ou pelo menos mal sente, vamos dizer, no núcleo afetivo do que está posto ali. Então, esse que era o que se buscava, né? Aí a gente se baseia, como eu disse, no fato de que essas canções têm uma escrita. Mas não nos iludamos muito em relação a essa escrita, né? Porque o estado da escrita musical no século XIII é de vamos dizer, um registro muito parcial, muito incompleto do que seriam os parâmetros todos de uma música. É uma notação melódica indicativa, não propriamente ainda situada naquela racionalização espacial do som que a tradição europeia foi construindo ao longo dos séculos, mas que só ficou pronta, digamos, nos séculos XVI, XVII, né? Então você vinha já de uma tradição dos chamados neumas, são notações de movimentos melódicos, de subida, de descida, das quais se depreendem os intervalos, mas não com a precisão a que nós estaríamos acostumados na notação do pentagrama, e depois que o ritmo passou a ser codificado na escrita, né? O que é realmente um processo, vou repetir a palavra, de racionalização que a tradição europeia imprimiu ao pensamento musical e à escrita, né? Que inclusive sacrificou muito do que as tradições orais têm de uma espécie de oscilação das indeterminações próprias de uma rítmica, dos microsegundos fundamentais que não são propriamente reguláveis, né? E que criaram até um outro problema para a musicologia recente, que é o que a notação europeia não dá conta hoje das várias tradições não europeias, né? Mas, e voltando, portanto, ao caso dessas cantigas, nós temos indicações melódicas das quais a gente depreende, né,
um movimento modal, e isto que permite, portanto, quase que, vamos dizer, adivinhar essas melodias. Adivinhar é um termo um pouco forte, mas a gente se aproxima, é capaz de focalizar um movimento melódico. Eu nunca me acostumei com esses PowerPoints, essas coisas, e eu não faço. Quando eu faço, eu mais me atrapalho do que resolve, então eu já não fiz isso. Se eu tivesse feito, eu teria apresentado aqui o pergaminho Vindel, descoberto em 1914, por acaso, e que trouxe essas partituras a lume, né? Porque elas passaram os séculos perdidas. E surgiu, esse pergaminho surgiu, na verdade, como capa de um outro texto, e, portanto, por um acaso, descobriu-se que aquilo era esse tesouro, né, que veio à tona e que eu deveria apresentar. Não fiz isso. Mas eu estou olhando ali, olha, não o pergaminho Vindel, mas fala-se justamente de música trovadoresca e você tem neumas ali, quem quiser depois, olhe, pelo menos para o tipo da escrita em que encontra correspondência. Estou fazendo uma gambiarra exemplificativa, né? Mas, em suma, mas não é isso, de todo modo, é que eu não vim também preparado para focalizar esse grau de especialização histórico-filológica desses documentos. O que interessa é o que vem dessa poesia cantada e como é que se estabelece o tal diálogo, né? Então é importantíssimo dizer também que essas partituras não têm uma indicação rítmica exata. Então, elas variam muito. Cada interpretação oferece diferentes leituras, né? E a escrita musical, só àquela altura, no século XIII, estava ganhando precisão, e quando isso aconteceu, quando as partituras passaram a escrever notação, notas e ritmos, é que criou-se o verdadeiro surto da música polifônica, porque podia-se escrever polifonias, uma vez que você podia escrever o tempo. E escrevendo o tempo, você podia fazer contraponto, nota contra nota, né? Ponto contra ponto. E você, portanto, pôde desenvolver a linguagem musical num plano que acontece nos séculos XIV, XV, XVI, onde realmente a complexidade da polifonia cresce enormemente, né? Como consequência de uma conquista técnica da escrita. Isto é que, por sua vez, criou uma especialização que separou o músico do poeta. Porque escrever música polifônica passou a ser um métier de alta categoria musical, enquanto que poetas escreviam poemas, e o advento da imprensa, por sua vez, fez com que o locus, né, do texto poético viesse a ser a página, não é? E o livro impressa, enquanto que a música voou para as polifonias nas partituras. Separou-se, portanto, essa união que cria esses momentos em algumas culturas, né? E a tradição trovadoresca, né? Que se irradiou e que teve na Galícia essa importância, não é? Em que poesia é música, não é? Ou como dizia um poeta, havia um dito, poesia sem música é como moinho sem água, né? A música é a água que move a poesia. Então, a vocalidade musical e rítmica com acompanhamento instrumental, tudo isso é uma tradição que o Ocidente perdeu, não é? No entanto, há momentos em que esta união, né, que faz movimentos de ondas de aproximação e separação, volta a acontecer. E eu diria que no Brasil do século XX foi isso que aconteceu. E defendo a ideia de que nós vivemos uma espécie de Gaia-ciência, para usar essa expressão, né, que nomeou tardiamente a poesia cantada, né, e tudo que isso implica em matéria de gás saber, de saber alegre, né? Então era desse saber alegre que o Carlos Nunes buscava, né?
quando buscava o Brasil, e esse contato aqui, onde essas canções tivessem, portanto, uma sobrevida, uma outra vida, né? Muito bem. Então, dito isto, essa é a introdução que eu queria fazer para contextualizar o assunto, e mais do que isso, eu acho que o importante é ouvir os resultados. Mas interessa também explicar, do ponto de vista técnico, que essas cantigas, que bebem, entre outras tradições, né, do canto árabe e do canto chão, que são melismáticos. O que significa isso? São cantos de melodias muito ornamentadas, onde para cada sílaba pode haver muitas notas. Então você canta, por exemplo, para dar um exemplo da primeira cantiga, ondas do mar. Então você tem uma sílaba mar e várias notas para ela. Mar, né? Isto significa, isso negócio é o melisma, que portanto, é muito desenhado. Portanto, a união entre texto e música não é ponto a ponto, não é silábica, não é na escansão da melodia, mas cada sílaba se expande muitas vezes nesses alongamentos. Essa é uma tradição muito diferente da canção brasileira. A canção brasileira não tem isso. Então, aplicar isso à canção brasileira, isso criaria uma artificialidade, uma coisa assim. Parece que a gente está cacarejando, entendeu? Porque não nos é natural aquele negócio todo, né? Então, como fazer isso, né? Milton Nascimento gravou maravilhosamente. Estudou a cantiga 2. Quando chegou no dia da gravação, não conseguiu cantar. Milton Nascimento. Por quê? Não era por uma incapacidade técnica. Aquilo não lhe vinha do coração. Ele fica fazendo esses desejos, aquilo não vem. E quando não vem, aquilo é mineiro profundo, é a gruta de Maquiné, com o último sumidouro, é de lá que vem a voz. Se não vem de lá, não vai vir daqui, entendeu? Ele não vai, então ele emudeceu. Então estamos diante, né, desse acontecimento. Marcamos uma gravação para um mês depois. E aí ele fez viagem, as coisas, aí voltou e gravou maravilhosamente. Porque a música também tem essa propriedade curiosa, que é a memória musical, você deixa ela descansando e aí ela vem, natural. Se você se esforça, ela não vem. Em suma. Mas isso só para exemplificar a questão técnica do melisma. Então, eu achei que a questão fundamental era a gente amaciar o melisma e fazer com que a lógica de uma melódica melismática fosse, vamos dizer, maliciosamente ou encantatoriamente substituída por uma melódica entoativa. E a entoativa aí está na base da teoria da canção elaborada ao longo das décadas por nosso colega Luiz Tati, desta universidade, certo? Mas que eu vou explicar melhor é o seguinte, porque também nessas partituras você tem o pergaminho Vindel, você tem o texto, e aí você tem a notação dos neumas, mas não tem a correspondência ponto a ponto, dizendo que sílaba corresponde a quê. Como as sílabas, o número de sílabas não é o mesmo das notas, então isso também já começa a interpretação, que você pode separar as sílabas de um jeito ou de outro, não é? A correspondência tem que ser buscada, tem que ser interpretada. Tudo isto aqui resulta numa enorme bibliografia filológica a respeito das cantigas enquanto texto, mas também das cantigas enquanto essa execução. Me beneficiei muito e agradeço a Andreisa Valéria de Oliveira, que fez um mestrado
aqui sobre as cantigas de Martim Codazzi e fez pontes com a poesia, né? Com Bandeira e a Lira Paulistana de Mário de Andrade, e me emprestou um livro precioso, que finalmente eu vou devolver a ela hoje, essa oportunidade. Mas o livro já foi tão usado que ele está quase o pergaminho Vindel, já, depois desse tempo. E este é o livro de Manuel Pedro Ferreira, que se chama O Som de Martim Codazzi, justamente, em que ele faz uma interpretação partitural das melodias e tal, e de uma silabação. Eu vou dar só um exemplo para ver o que seria a diferença de uma melódica melismática com uma melódica intuativa, né? Que ele põe assim: ontas do mare de Vigo, né? Essa terminação Vigo não é intuativa, ela é melismática, mas não é intuativa do ponto de vista do descanso, que é o que Luiz Tati diz. Na canção brasileira, toda a intuição da melodia e da relação com a letra está no fato de levar para a canção a melodia da fala. A intuação é a melodia da fala. Quando você faz melodias na canção e palavras são entoadas, elas perseguem a intuição de onde a fala se suspende, onde ela repousa, né? E onde as intensidades crescem conforme, por exemplo, há uma elevação, ou alongamento das sílabas, ou encurtamento, né? Motivos curtos quer dizer, de curtos como duração e de alturas, né, mínimas, resultam em temas ritmados que focam num objeto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, menina que... Segundo Luiz Tati diria, essa é uma canção tematizante que faz a gente concentrar no objeto de que está falando. É esse objeto que está em jogo, e as canções tematizantes têm esse caráter. No entanto, quando você alonga as sílabas, porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste, a beleza que existe. O alongamento cria uma distância do objeto e faz com que venha à tona o que ele chama de passionalização. A questão é que você não está numa espécie de interação direta do objeto de que se fala, mas está numa relação de distância que abre o espaço para os temas de encontros e separações, os temas passionais. Porque estou tão sozinho, entende? Isso faz esse espécie de recuo. Estou só fazendo esse parêntese, porque isto é que dá uma espécie de veracidade intuativa, né, ao que se diz na canção, e é esse o ponto que está definindo, não é tanto o movimento do arabesco vocal, né? E aqui, então, para mim, fundamental era isso, de Vigo, e você descansa lá onde a palavra Vigo, né? Ondas do mar de Vigo. A melodia faz todo o movimento, e quando você chega lá, de Vigo, e não Vigo. Vigo não está pensando em entoação, enquanto de Vigo. Como em música, essas coisas dão uma diferença fenomenal, simplesmente, porque a música é feita dessas pequenas nuances que têm enormes consequências. Então, só para dizer isso, foi isso que a gente buscou a cada vez que eu digo que é amansar, né? Atenuar o melisma e fazer com que ele vire, em vez disso, inflexões intuativas, né? Passionalizantes, que é uma questão dessas cantigas, todo o tempo falando de alguém separado de alguém evocando alguém que gostaria de ver tendo perdido, alguém que vai chegar, mas ainda não chegou.
Então, toda essa situação que faz com que essas expansões pudessem ganhar esse desenho de uma espécie de flutuação passional em tudo isso, né? Então, essa direção que presidiu assim, a leitura das várias cantigas, e assim foram com os intérpretes que apareceram. Portanto, teve Milton Nascimento, Chico Buarque, Mônica Salmaço, Rita Ribeiro, e assim foi. Mas agora, a primeira fui eu que cantei, e era quase uma espécie de um prelúdio vamos dizer, de uma tomada de posição em relação a isso que eu acabei de dizer. Então, eu pediria para a gente passar o vídeo. Acho que o vídeo tem a coreografia, né? O vídeo. Essa trilha vocês podem encontrar no YouTube, a trilha musical completa, e no Spotify também. A coreografia só no CD do Grupo Corpo, que nós temos aqui. Então, a gente vai ver aqui. Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, e ai Deus, se verá cedo ondas do mar levado, se vistes, meu amado, e ai Deus, se verá cedo, se vistes, meu amigo, porque eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo, se vistes, meu amado, porque grande cuidado, e ai Deus, se verá cedo. Só para ouvir o inicinho da voz do Milton Nascimento, né? Depois eu convido vocês para ouvirem nas gravações inteiras e tal. Aqui não daria realmente. Essa faixa dele dura 5 minutos, isso aqui já, cada uma, né? Então fica só aí você viu que mudou, né, o volume da segunda, mas a gente poderia ouvir um pouquinho, só vendo a Gruta de Maquiné se abrindo.
Na Cantiga 4, eu ia mostrar os textos e comentar o texto, depois mas vamos, na verdade, não, acho que não é essa a função muito. As cantigas são conhecidas também, ou elas se mostram musicalmente, né? Agora é a Cantiga 4. Ai, Deus, se sabe, ora, meu amigo, como eu sem ela estou em vigo. Ai, Deus, se sabe, ora, meu amado, como eu sem ele amanho e vou namorar, como eu sem ele estou em vivo e no las garras no negro domingo. E vou namorar, como eu sem ela em vivo manho, indo las garras me não trago e vou namorar, indo nas garras no negro comigo. Ergas meus olhos que choram amigo e vou namorar. As garras migo não trago, percas meus olhos que choram ambos e vou namorar. Mônica Salmaço. Mônica Salmáximo. Isso aqui, ó, vocês vejam que ficou parecendo uma toada brasileira, uma toada muito brasileira, né? E as coisas, a tal negócio intuativo, Nivo namorada, né? Ergas meus olhos, né? E essas coisas ficam parecendo um pouco sertanejo. Depois ela dobra
com a terça, né, que é própria da música sertaneja e tal, e a cadência, né, que faz, porque sempre tem que se escolher a levada que vai, porque, como eu disse, o ritmo não está escrito, né? E geralmente fica sendo a flutuação, eu digo, mais melismática do que os ritmos, às vezes, e às vezes são os ritmos, aqueles ritmos ternários, muito medievais, quase que um clichê, né, de música medieval, que são aplicados Então, aqui quer dizer, essa vira uma canção de amor, né, de alguém que está esperando e dizendo, eu estou aqui sozinha e ele não sabe, né? Ninguém está me guardando, ninguém está me vigiando, né? E eu namorada e ele, não é? Quando virá. Então, tudo isso tem, em suma, uma graça, né? Que veio aqui, veio música brasileira mesmo, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem algo daquilo que a gente diz, um lampejo de alguma coisa que vai às fontes dessa música, que ela tem uma coisa, uma voz popular, como é sabida, né? De algum modo, não sabemos com que mediações nessas cantigas. Muito bem. Aqui nós começamos atrasados e eu não quero me estender nos exemplos aqui, não sei. Talvez pudéssemos ouvir a parte mais final da coisa, né? Pois não. Isso. São 7 canções, mas no pergaminho não há o registro melódico da sexta, que fica sem a música. Então, às vezes, compõe-se uma sexta. Eu compus a sexta. Eu tenho parceria com o Martim Codaz, com licença. Mas, no caso, eu acho que valeria mostrar, dá para alternar mostrando o texto? Isso, o PDF, por favor. Porque, então, de fato, foi composta a música para essa. Há muitas versões de uma hipotética sexta, né, que é preenchida assim. Saltando, por favor, na sexta, ela diz aqui, olha, do lado direito tem o texto tal, numa versão. Aparece aí, não? Vou ler para vocês, então. É o seguinte, aqui adotando uma versão desse livro Três Poetas Medievais da Ria de Vigo, que tem, ao mesmo tempo, a edição crítica, uma versão crítica de interesse filológico e outra versão mais corrente, que é aqui estaria, ali, que diz, e no sagrado em Vigo, bailava corpo velido, amor ei. Em Vigo no sagrado bailava corpo delgado, amor ei. Bailava corpo velido que nunca houvera amigo, amor ei. Bailava corpo delgado que nunca houvera amado, amor ei. Que nunca houvera amigo, ergas no sagrado em Vigo, amor ei. Ergas quer dizer a não ser, exceto no sagrado em Vigo, amor ei. Que nunca houver amado, ergas em Vigo no sagrado, amor ei. Bom, como essa versão pedia uma transcriação, porque a própria música ia ser composta, eu fiz uma versão em português que se permite trazer à tona um elemento que está nessa cantiga, que ela tem uma sensualidade, porque o corpo velido é o corpo bonito, o corpo delgado, né, que dança e diz amor ei. Essa é uma cantiga em que não é a voz da moça que diz, né, mas está em terceira pessoa.
mas esse misterioso refrão, em primeira, amorei, né? Estou tomada de amor, tenho amor, né? E então se diz que esse corpo baila, não é? O corpo velido e o corpo delgado, mas nunca tivera amigo, né? Nunca tivera amado, a não ser no sagrado em Vigo, o que deixa uma ambiguidade sobre algum lugar em que esse amor que o refrão está dizendo, amorei, né? Então tem, mas não tem amor. Então é justamente aquela fímbria, né? Esta cantiga, especialmente de uma coisa que parece ser a mulher guardada, vigiada, ou separada, ou distante, mas tendo amor, né? E é nesse entrelugar e que se diz aí no sagrado. Essa versão aqui, numa nota, essa versão de Henrique Monteagudo, Luiz Poço Garça e Jesus Alonso Monteiro, diz então que o sagrado pode ser considerado como o lugar, o adro, né? O adro da igreja. E o adro é um espaço, é o pátio externo e por vezes murado, localizado em frente ou em torno a uma igreja, ou cemitério situado no terreno em volta, etc. O adro, portanto, é todo esse campo de possibilidades, né? Quando eu estive num encontro da lusofonia em Santiago de Compostela, que foi uma experiência muito forte para mim, né, vieram pessoas de vários lugares do mundo em língua portuguesa, e eu conheci uma figura extraordinária de um narrador, um contador, que é Kiko Cadaval, não é? Kiko Cadaval me falou sobre os adros das igrejas e tudo que, ao longo dos séculos, né, acontecia e continuava acontecendo nos adros. Então, esse sagrado, quer dizer, nunca tiver amigo, nunca tiver amor, a não ser no sagrado em Vigo, né? Então, baseado nisso, eu fiz essa versão assim, jogando com o refrão também, amor-ei, amarei e amor-ei. Inclusive, o futuro em língua portuguesa vem esse amar-ei, né? O amor-ei. Então, aqui no sagrado em Vigo, bailava corpo bonito, amarei. Em Vigo, no sagrado, bailava corpo delgado, amor-ei. Bailava corpo bonito que nunca tivera amigo, amarei. Bailava corpo delgado que nunca tivera amado, amor-ei. Que nunca tivera amigo, senão no segredo em Vigo, amarei. Que nunca tivera amado, senão em Vigo no sagrado, amor-ei. Então, essa leitura, e joga com o sagrado e o segredo, né? Vamos dizer, numa espécie de resolução poética dessa ambivalência. E aí eu fiz a música e tal, e não vamos ouvir, eu proponho que vocês escutem, como eu disse, no YouTube. Né? Oi? Tá bom, porque eu queria depois, aí temos que voltar para o... É que a parte final é muito importante também, a parte do desenvolvimento final do espetáculo e tal, né? Eu não queria ocupar esse tempo, mas a pedidos. Aqui você tem que avançar mais para a gente procurar antes, então. Antes ainda. É por aqui. Gosto especialmente da coreografia desse trecho. Não gosto. Eu adoro tudo. Achei, não sei, muito dura de propósito para ser contemporânea, mas não está aparecendo. Então
corpo bonito, amare em Vigo no sagrado, bailava corpo delgado, amor, bailava corpo bonito que nunca tivera amigo, amare, bailava corpo delgado que nunca tivera amigo, senão no segredo em Vigo, amare, que nunca tivera amado, senão em Vigo no sagrado, amor, e no sagrado em Vigo bailava corpo bonito. Agora pode deixar. Estão me ouvindo? Desculpa, eu vou comentar o que vai acontecer, porque agora vem vindo o som das pandeireteiras, um grupo chamado Chiradella, que é de pandeireteiras da Galícia, que tem essa tradição de cantar, é um canto muito nasal, assim, muito tradicional, de mãe para filha e tal, e elas tocam enquanto cantam. E elas cantarão agora a cantiga 5, né? Isso é muito incrível, porque como vem voz assim de raparigas galegas, parece que elas encarnam personagens dessas cantigas de longa data, né? E a coreografia é simplesmente espetacular. Yeah.
começo, ele é perfeitamente possível tocar o samba em cima desse, que é o que acontece aqui, porque a clave é a mesma. Então aqui entra o Marco Suzano, grande pandeirista brasileiro,
bem cheiroso, manjeca dobrada, no sair da estrela, ela foi croada. Sem mim. Só para... Eu teria que respirar, mas essas vozes no final são das caixeiras do divino, da casa Fante Achante maranhense, né? E esses tambores são delas, dessa casa que vocês viram que a cantiga 7 e esse canto que elas chamam de alvoradinha. E alvorada é um gênero da música galega. O disco do Carlos Nunes chamava Alvorada de Brasil, né? Então, e foi na gravação a Rita Ribeiro, que é uma extraordinária cantora maranhense, quando eu estava cantando a cantiga 7, ela falou: isso me lembra as caixeiras do divino. Aí a gente acessou esse disco já gravado das caixeiras e faz assim, plum, cai uma coisa dentro da outra, né? Por essas compatibilidades, né, profundas de tudo isso. Pois é. Então, exatamente. Bom. Então, tudo está... Continuamos a conversa agora com vocês. Bom, eu vou passar para o público agora, que quer fazer alguma pergunta para a Yara, para a Márcia ou para o Wisnik. Depois a gente faz os agradecimentos. Eu tenho uma pergunta para o Wisnik. Uma pergunta. É uma coisa que é uma curiosidade muito grande. Acho que eu nem preciso de microfone, minha voz é alta. Quando você trabalhou com essa música, vocês levam em conta a musicalidade do poema sem a música? Por exemplo, rima, estrofação e etc? Ou não? É pura criação musical? Com essas, você diz com a com parte, cestos. Com a parte que é musical, em que não está sendo cantada? Que não está sendo cantada, exato. A música é formal do poema. A música dos versos, ou não. Isso não tem nada a ver quando vocês fazem a composição. Por exemplo, essa música que você musicou, que não tinha pauta, a sexta. Então, eu procurei fazer no que seria o estilo das canções, como se fosse alguma coisa composta que fosse verossímil, plausível, como uma cantiga no século XIII, né? E no sagrado em Vigo, nem me lembro, bailava corpo. E que, em suma, é como se fosse uma referência, dialogando com as outras cantigas, né? Agora, o que acontece, a trilha toda tem momentos que são puramente instrumentais, dançantes e tal, que aí tem todo um mundo instrumental que vem dos instrumentos galegos, antigos ou medievais, mas com violas brasileiras e percussões brasileiras e tal. Eu acho que, não no sentido de seguir à risca, como se fosse a melodia do poema, mas fazer, vamos dizer, com que se entremeiem elementos sonoros, vamos dizer, galegos e brasileiros, com os pontos de trânsito. Por exemplo, o villancico, né? Villancico é um gênero que é considerado uma extensão dessas cantigas medievais, sendo instrumental. O Carlos Nunes descobriu, e ele é obsessivo por isso, que num dos tetos das igrejas de Minas Gerais, de Ouro Preto, tem
um anjinho negro tocando música e uma partiturinha de um vilancico, né? E essas, portanto, o vilancico ele se espalhou pelas Américas, pelo Brasil, mas especialmente em Minas, né? Então ele tocando, tem momentos instrumentais em que o Carlos Nunes dá vazão a essa coisa dos repertórios galegos, em que ele vê relação, afinidade com repertórios brasileiros. Tem uma faixa, especialmente, em que ele toca uns temas de congada, uma coisa assim, que se somam, e no final ele toca uma peça de Bach que um violeiro absolutamente maravilhoso que tocou junto, toca como uma viola caipira junto a uma viola sertaneja, junto com aquela peça de Bach, e resulta uma baquiana brasileira incrível, né? Tem outro momento que ele põe essa gaita de afiador, chama o afiador, que é esse antigo afiador de facas, amolador de facas, que vinha com uma flauta que ele tocava. Né? Eu nunca mais ouvi, mas na minha infância eu ouvi muito. Né? Na rua, né? Passa um desses. É uma tradição incrível, né? Que a gente conhece, mas que remonta, então, a um tema, uma coisa da Galícia, da flauta. E Miles Davis ouviu isso na Galícia e gravou esse tema, inclusive. Então, são mais essas intercorrências. Ele tem uma parte em que se chama afiador e que é esse tipo de relação, entende? Então, digamos, é como se fossem puxados vários fios dessa conversa. Mas é muito mais extratextual do que textual, né? No caso, o texto é quando a canção vem à frente, né? Porque as canções é que vão encadeando tudo, elas que são o grande assunto, né? E as outras coisas são aquelas que vão fazendo, vamos dizer, o lugar onde elas se apoiam, por onde elas passam, entregam uma para as outras, etc. Né? E, no final das contas, com esse encontro, que a Casa Fante Achanti é uma casa de candomblé, né? Com essas caixeiras do divino, então juntou muita coisa aí. Nessa altura, foi depois disso, agora há pouco tempo, que um pesquisador, um grande conhecedor da obra de Agostinho da Silva, né, o pensador português, me mandou um texto sobre o pensamento de Agostinho da Silva, dizendo que o sebastianismo de Agostinho da Silva, né, pode ser interpretado. Agostinho da Silva dá uma sobrevida ao sebastianismo português, né, ali onde ele estaria terminando, jogando para o Atlântico e para especialmente o Brasil e as Áfricas, né? E ele pensa que no Brasil a Península Ibérica, que já seria um corpo, digamos, anômalo em relação à Europa, né? E ele relaciona com a jangada de pedra do Saramago, né? Como se soltasse a Península Ibérica, soltasse da Europa e viesse para o Atlântico girar entre as Américas, o próximo, né, das Américas e, na verdade, do Brasil, onde, né, segundo esse pensamento, e no texto que o Amon Pinho me mandou, né, essa tradição do divino se encontra com outras tradições, né, do divino no Brasil, mas também com indígenas e africanos, e, portanto, a profecia é o encontro de tudo isto, né? O reino do divino se realizaria por essa fusão, né? E eu não tinha pensado nisso, né? Mas depois de eu ler o texto dele, eu vi que o que aconteceu aqui foi o reino do divino, foi a profecia do divino que aconteceu sem que ninguém tivesse planejado. Ela falou, né? Falou assim, de repente uma cantora, me lembrei daquilo, quando você junta todos esses elementos, né? Formaram. Existe uma festividade do divino no interior de Goiás, que é uma coisa curiosa. Essa alvorada sai
e ela é precedida por uma banda de coro no tambor de africanos, Então. só negros tocando, É. antes do canto da alvorada. É. Eles anunciam o canto da alvorada. Exatamente. Agora, nunca me dei conta, agora que você falou. Pois é. Que isso. Uma pergunta, eu acho curioso essa articulação da música com a coreografia, porque até onde eu conheço, quer dizer, a grande contribuição do corpo foi em introduzir no balé, quer dizer, rompendo com essa ideia da sensualidade do balé, o movimento de quadril, né? É o que caracteriza o movimento mais baixo, que tem a ver com a herança das danças africanas. Quer dizer, isso está absolutamente bem articulado com o que vocês acabam realizando plenamente, né? Então, a minha pergunta é como é que foi um pouco essa interação? Quer dizer, vocês pensaram a trilha sonora separada da coreografia, ou isso se deu... Não sei se Não, exatamente. É super importante isso, Wagner. E eu, quando eu falei aqui, eu falei do Carlos Nunes, essa música musical, mas não falei como é que o Grupo Corpo entrou na história, né? Então coincidiu que o Grupo Corpo, Paulo Pederneiras, que dirige, o diretor artístico, ficou sabendo desse andamento, se interessou por aquilo e quis trazer. E realmente era um elemento que é fundamental para que se desse essa tal alquimia, né? O Grupo Corpo só trabalha... o Grupo Corpo, vale a pena dizer que eles começaram com o espetáculo Maria Maria, era uma coisa muito mineira, né? Ainda sem o refinamento que depois eles conseguiram. Eles fizeram vários espetáculos de música com música erudita europeia, e a certa altura, em 91, eles voltaram para a música brasileira e passaram a encomendar trilhas originais para músicos brasileiros. Em 91, eles... para o Acti, eles pediram a trilha 21. Logo depois, uma pessoa de São Paulo, amiga deles, me indicou para conversar com eles, para ter ideias e tal. Um dia em Minas, fomos a um show, ela falou, vou te apresentar para os Pederneiras, né? E era o Paulo Pederneiras, mas já vem no plural, né? Os Pederneiras já são mineiros, é assim, eles se unem, família, né? E aí eu fiz o Nazaré, depois fiz o Parabelo com o Tom Zé, depois o Sem Mim, esse com o Carlos Nunes, depois o Oncotor com o Caetano Veloso. Foram 4 experiências incríveis, né? Eu gosto também demais, né? E de tudo isso é sempre assim. A música para eles é a rainha do espetáculo. Tudo vai servir à música. E a música é composta. Eles pedem 42 minutos de música para a dança. E não interferem. E então faz-se a composição. Depois eles, do jeito bem mineiro, se uma coisa lá não combina, eles falam, isso aqui a gente não dança não, viu? Aproveita, tá muito bonito isso, viu? Põe no seu disco. Põe no disco seus. Uma coisa assim, deixa para lá, porque tem uma série de preceitos, que é alternância de momentos movimentados com momentos tal, que não pode ficar igual muito tempo, né? É isso, esse equilíbrio que eles precisam que aconteça. Mas, fora isso, e aí pronta a música, começa a coreografia. Então, e a coreografia do Rodrigo Pederneiras, e aí vem com isso o trabalho do Paulo Pederneiras, que é o que pensa esse conjunto todo e que faz iluminação e cenário. Esse cenário é incrível. Esse cenário, porque vocês viram que é o mar. Como é que ele resolveu o mar com aquela espécie de rede, né, que fica suspensa e ela vem, né, e ela cai. Depois, isso, figurinos da Freuza, né, inscrições no corpo. Mas digamos, e ainda do cenário, essa coisa vira uma catedral a certa altura. E vira também um nicho onde aqueles amantes dançam a quarta cantiga, né? E no final é lindo quando eu canto só a voz. Porque geralmente também
Um espetáculo de balé tem que terminar com todo mundo, não sei o quê. Mas isso vai esvaziando, né? Vai esvaziando e fica vazio. Né? E a canção de sem mim, e aquilo cai assim, né? Como só uma respiração final. Né? São coisas incríveis, geniais, dessa combinação que eles fazem de coreografia com iluminação, figurino, cenário, essas coisas todas. Né? No Oncotô também, só para completar, já que você tá, o Oncotô tem um cenário que parece uma oca, mas parece o buraco negro do universo, né? Que é um cenário negro, mas que não tem coxias de entrada. São faixas de borracha que os bailarinos fazem, desaparecem ou aparecem, porque passam pela essa fresta. Como o universo, que é o assunto do Oncotô, é o Oncotô, o que eu estou fazendo aqui? Né? Oncotô, Proncovô, Quencoçu. Não, o Gil tem um outro espetáculo chamado Gil. Aí é outra. Desculpe, você ia falar uma coisa. É. É sempre ela falando com as amigas, ela falando com ele, mas ele não está ali, não é? Você tem um universo absolutamente feminino. Ela fala com a mãe, ela fala com a irmã, com as amigas, né? O único homem que aparece mencionado numa cantiga é o pai. E também uma menção assim mínima, não seria eu filho de meu pai. Uma coisa que eu digo, o pai não. Não tem papel, não tem lugar. E aqui, os homens aparecem integrados. E eles aparecem de saia, né? Eu achei isso também uma coisa bastante interessante, não é? Essa presença que modifica e traz essa figura masculina que está, mas não está. Evocada no texto, né? Em ausência e vem, e aí essa ausência. Aqui aparece só na coreografia. Acho que o que nós vimos aí, a Cantiga 4, aquela que a Mônica Salmaço canta, era um padedê. Naquela hora não apareceu aqui, sim. Sim. Puxa, e quando esses trabalhos, tudo que a gente quer quando faz é poder conversar sobre eles, né? Porque tem tudo isso e você não pode, né? Fica assim, dá vontade lá no teatro, terminou, você pegar uma pessoa, né, puxar e dizer, olha, você sabe aquela hora, não sei o quê, e não dá, e tudo é levado. E aqui, para mim, se realiza um sonho, né? No melhor lugar possível, para conversar sobre essa trilha. Você sabe que esse esclarecimento para a gente é fundamental? Porque a gente fica encantado, mas não tem a sua especialização musical. Então, quando você esclarece esses intercruzamentos, gente, tem outra riqueza no espetáculo. Eu já assisti milhares de vezes. Mas hoje tem outro sentido. E quando eu assisti esse espetáculo, eu sempre fiquei curiosa, porque eu percebi esse entrelaçamento das músicas e também do masculino no feminino ali, quando tem aquele padedê ali, deles dançando de saia. Então tem um neutro ali, né? E eu sempre quis e sempre me perguntei quando que a gente ia trazer o Wisnik para falar tudo isso que nós estamos ouvindo aqui. Na minha amada faculdade, o lugar onde se pode falar essas coisas. Que a gente dedica tempo a isso. Ainda se pode.
sabe Deus. Ai, Deus. Se verá cedo. Só um minutinho, gente, está transmitindo. Se vocês não falam no microfone, não pega a transmissão, as pessoas estão assistindo. Só um minutinho, por favor. Eu estava aqui pensando, quando vocês conversavam, que é um homem que faz uma cantiga de lírico feminino. Quem sabe é ele não sonhando ela que sonha ele. Aí a coisa tomou um sentido, né? Entendeu? Não. Porque, assim, que ela colocou a questão do masculino, né? Mas é um homem que fazia um lírico feminino. Então, ele sonhava ela, sonhando que sonhava ele. Então, estava tudo ali, no final, né? No espetáculo, afinal, tudo o que é evocado, o que é sonhado, etc., ganha corpo, né? Isso. E é bonito que tem uma canção, justamente, a 6, que diz bailava corpo delgado, né? E ali, que acaba sendo uma referência também casual àquele grupo. Estamos falando de corpo delgado, esses homens e essas mulheres precisam ser lindos desse jeito. Gente, mas que coisa perfeita com essas roupas que vocês ficam vendo. A gente fica visual, não é? Belíssimo. A sensualidade transpira, não é? Não é só da música, transpira dos corpos deles. São muito sensuais. Totalmente. Isso aí é uma coisa, né, forte no corpo brasileiro, na dança brasileira, no grupo corpo, né? Eu vi o espetáculo do Grupo Corpo, eles no Teatro des Champs-Élysées, em Paris. Eu vi, no intervalo, eu tive o prazer de ouvir um francês falando para a mulher que estava do lado dele. Ele disse assim: ils ont une toute autre morphologie. É bem francês. Ils ont une toute autre morphologie. Bom, quem fala isso não vai. Não vai. Como você falou, a coisa do lado, eu fiquei me lembrando dos romances de cavalaria, onde tudo era proibido dizer, tinha que dizer tudo por metáfora, porque não podia dizer as claras, porque a igreja estava ali. Mas várias vezes, eu dei muito na aula disso aqui, o cara diz que a mocinha ia andando de cavaleiro, e aí ela escondeu atrás da moita, onde ela entrou senhorita e saiu dona. A moita. A moita. O adro, né? Sempre. Bom, eu vou convidar a Yara e a Dênia para sentar novamente aqui para a gente finalizar a nossa mesa. Ou, se tiver mais alguma questão para vocês, para a gente fechar aqui o nosso evento. Primeiras lembrancinhas que eu falei que nós tínhamos são marcadores de livros que vocês podem levar, distribuir para os amigos, podem levar bastante, está aqui para vocês. E para finalizar, nós temos que agradecer, né, ao Conselho da Cultura Galega, em especial a presidenta Rosário Álvares, a Emília Garcia, por apoiarem a realização da exposição e deste colóquio. Ao Paco Vilas, que esteve novamente aqui hoje, né, cuidando da exposição, de tudo. Ele é o fotógrafo de todos esses trabalhos aqui. E a Biblioteca Florestan Fernandes, porque pelo total apoio, em especial a Adriana, que está aqui, a Imaculada, que hoje não pôde estar, mas esteve todo momento conosco aqui, ao Carlos, ao Gilberto, e
eu acho que nós devemos a eles todo esse sucesso e da exposição e também do colóquio, com todos os probleminhas que tivemos de vez em quando. Tá bem? Bem resolvido. E eu tenho uma ótima notícia. A exposição foi prorrogada até o dia 20 de outubro. Então, não percam e não deixem de assinar esse livrinho que está aí, porque quem assinar vai ganhar 2 horas para compor as horas de ACCs. Então, os alunos, sabendo disso, vêm, visita, porque é uma longa, né, exposição, tem o QR Code, nós podemos aprender muito, então vale a pena aí para depois compor as atividades culturais aí para os alunos. E os agradecimentos, mais uma vez, eu estou muito emocionada, né, com as colegas. Mas eu acho que a gente precisa E a dizer que Talênia. porque conseguir fazer um evento desse na circunstância atual é inacreditável. Eu acho que ela merece. Mas eu não estou sozinha. O Wagner Camilo, a Beatriz Darujo Gil, o Silvio Toledo, a Elis e o Hugo Domingues, o nosso leitor, também estava comigo nessa empresa aqui. Tá bem? Muito obrigada aos colegas. Então, muito obrigada. E também depois nós teremos as gravações, vocês podem acompanhar pelo site da Faculdade de Filosofia. Podem guardar de lembrança aí. E eu vou propagar todos esses vídeos para todos, para a Galícia, para os amigos, para o Carlos Nunes. Vou enviar para ele. Tá bem? Muito obrigada, hein?